Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Hoje eu venho aqui contar pra vocês as minhas 10 leituras do mês de abril. Em abril eu li poucos romances maiores. A maior parte das minhas leituras foram histórias mais curtas ou antologias de contos, então foram leituras mais rápidas de serem feitas. E eu já comecei o mês lendo Rivais no Amor, da Juliana Barbosa. Esse aqui é um romance spin-off do conto que ela publicou ano passado, Rivais no Tribunal, que traz a história de uma advogada de defesa e de um promotor que se conhecem há muito tempo, sempre foram rivais, mas que eles têm aí uma história entre eles que nunca foi resolvida. E os leitores gostaram tanto do conto que pediram que ela contasse a história desses personagens de antes, como foi que eles se conheceram, o tempo que eles passaram juntos na época da faculdade, e é principalmente essa história anterior dos dois que o Rivais no Amor vai abordar, se estendendo depois até o momento em que eles já estão formados e tal. Você não precisa ler o conto para ler o romance, você pode começar por ele, e é uma história muito gostosa, divertida, uma leitura bem leve de você fazer, que tem essa cara aí mais de new adult, né, por conta desse período de entrar na faculdade, de você entender melhor quem você é, de estar buscando aliar o momento profissional com os desejos pessoais. O que prevalece principalmente na história é esse tom de leveza e de divertimento. Tem passagens que são bem engraçadas. É uma história também bastante fofa. O protagonista me deu uma irritada em algumas passagens, porque ele tem aquele jeito, né, de querer controlar o futuro, de querer que as coisas aconteçam do jeito que ele planeja, quando a vida não é assim. E como a história meio que acaba corroborando esse jeito dele, foi um dos meus pontos aí de não tanta afinidade com a história, mas de modo geral foi uma leitura muito gostosa e que eu indico pra quem tá procurando um romance bem leve e gostoso de se ler. Minha leitura seguinte foi uma das antologias de conto que eu li ao longo desse mês, que foi o Se Eu Te Conto Vira Novela, do J. Rossini. Tem resenha aqui no canal falando com mais detalhes das minhas impressões, mas a gente tem aqui uma antologia com 7 contos que são mais extensos, são aquelas histórias mais no estilo, né, de começo, meio e fim, e todas elas são muito diferentes entre si, o que faz da leitura mais atrativa, por a gente ter então personagens diferentes, histórias diferentes, com ritmos diferentes. Todas elas são aquelas leituras que você acaba devorando sem nem perceber. Sempre que eu terminava um dos contos, eu ficava com aquela sensação de acho que eu vou ler só mais um, e acabava lendo mais até do que eu tava prevendo. E mesmo durante cada uma das histórias, elas são bem amarradas de forma que você fica com essa vontade de saber o que vai acontecer depois. Algumas delas abordam momentos mais cotidianos, né, de situações mais rotineiras, outras delas têm mais adrenalina, algumas se passam em dias atuais, outras vão se passar em algum momento do passado, então a gente tem histórias aqui acontecendo na década de 1960. O primeiro conto vai alternar momento presente com o passado, através de uma mulher procurando informações em um diário. Enfim, são histórias bem diferentes. Teve só um conto que eu não gostei, que foi o 5º conto, por conta principalmente do protagonista. Ele é aquele protagonista que é intencionalmente politicamente incorreto, e eu fiquei incomodada com muitas das falas dele, ainda que a intenção fosse essa, e acabei não gostando muito de como os relacionamentos ali são retratados, mas no geral foi uma leitura que me cativou muito, principalmente pelas histórias terem sido assim tão fluidas. Depois eu fiz uma releitura, que foi um prazer ter retornado a essa história, que é O Roubo, a novela da Paola Alexandra. Foi o primeiro trabalho que a Paola escreveu, mesmo que ela só tenha publicado essa novela agora, né, no ano passado. Pra quem não viu, tá rolando campanha de financiamento coletivo pra publicação do livro físico de O Roubo. A meta já foi atendida, portanto todo mundo que já apoiou de fato vai receber seu exemplar lá em setembro, e quem apoiar também vai poder ter ele em mãos depois. E agora a gente tá na fase das metas estendidas, então cada vez que essas metas forem atingidas, a gente vai ter melhorias na edição, pra ela ficar cada vez mais bonita. Então, se você quer garantir seu exemplar na sua estante, exemplar em capa dura, com uma capa especial, edição de luxo, de colecionador mesmo, a única forma de você ter essa edição é agora, adquirindo no financiamento coletivo, porque você não vai poder comprar depois. Então tem link aqui pra você poder garantir seu exemplar. E aqui a gente tem uma história que se desenvolve basicamente em uma noite, a história de uma pirata que ela precisa conquistar uma máscara branca, que é par de uma máscara que ela e o pai já detêm, que é a máscara preta.
preta. E eles descobrem que essa máscara que eles estão buscando está com um nobre italiano e eles armam todo um esquema para ela conhecer esse nobre e roubar a máscara dele. Só que é claro que as coisas vão acontecer de maneira diferente do planejado. A Paula constrói os personagens muito bem, então ela traz toda a bagagem emocional dos dois. Mesmo a história sendo tão curta, você sente que você conhece de fato essas figuras, todas as emoções que eles trazem. A narrativa dela é sempre muito carregada dessas emoções, é uma narrativa muito bonita de você ler, que te envolve com muita facilidade. Ela também embasa historicamente todo o enredo de uma forma muito bem feita. Ela traz a questão política, mostrando como a pirataria, né, deixou de ser um serviço legal, passou a ser algo condenável, como isso afetou as pessoas que exerciam aquela profissão. A protagonista mostra também, né, todos os conflitos que ela enfrenta pelo fato dela ser mulher, como ela é muito subestimada por conta disso. E é uma história que, ainda que ela seja muito curta, porque é o formato da história, não é que ela deixa algo a desejar, ela é muito potente, ela é muito forte. Foi uma leitura deliciosa que, quando termina, deixa a gente com aquela sensação agridoce do final, e que a Paola já anunciou que tá escrevendo um romance que traz personagens conectados a essa novela. Uma leitura angustiante que eu fiz esse mês e que foi a votação de vocês para minha leitura de abril do meu projeto da TBR de 2021, composta por livros que vocês escolheram para eu ler ao longo desse ano, foi A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Esse é o único romance da autora, ela é conhecida principalmente pela poesia dela, é um romance com altas cargas autobiográficas e que foi publicado mais ou menos um mês antes da Sylvia Plath cometer suicídio. Ele vai narrar a trajetória de uma protagonista que ganhou uma bolsa de estudos e vai passar um mês em Nova York, vivendo o que seria um grande sonho, o ápice da vida dela, só que as coisas tanto acontecem de uma forma diferente do que ela supunha, quanto ela não consegue sentir as coisas como elas são. O livro já começa com essa carga de angústia, de sufocamento, que representam também as sensações, as impressões da protagonista. Ele vai trazer muito o embate dessa pressão que se tinha principalmente naquela época, então ele se passa na década de 1950, em cima das mulheres, a respeito da vida pessoal confrontada com a vida profissional, aquilo que era exigido e esperado das mulheres. Muito da narrativa da Esther mostra, né, como ela foge daquilo que era esperado dela e o quanto tudo isso vai afetando cada vez mais um estado de saúde mental dela que já estava fragilizado, né, até chegar num ponto aí de ápice desse estágio. Ele vai debater então a questão da saúde mental, ele vai denunciar muito, né, de como essas doenças eram abordadas principalmente naquela época, da falta que havia em questão de diagnóstico, de tratamento. Era um período em que esses aspectos eram muito mais nebulosos do que eles são hoje em dia. É um livro que ele vai ter gatilhos para temas então como depressão e suicídio. Tem essa escrita muito poderosa da Sylvia Plath, e para quem quiser também saber minha opinião com mais detalhes, também tem vídeo resenha sobre ele aqui no canal. E aí, outra antologia de contos que eu li esse mês, mas que são contos diferentes, né, daqueles outros que eu mencionei, são Histórias do Cotidiano, do Mário Rodrigues e Henrique Maior. E aqui a gente vai ter contos que são mais curtos, às vezes de pouquíssimas páginas, e que não são necessariamente essas histórias com começo, meio e fim, mas que vão retratar situações momentâneas, né, momentos dentro de um dia, de uma situação, por exemplo. São contos em que o humor se faz presente, às vezes para trazer um tom mais leve, às vezes para intensificar as críticas que são colocadas. Muitas críticas sociais e políticas estão presentes aqui. Eu gostei muito de como o autor desenvolve cada um dos contos pela escrita dele. A gente tem contos que são estruturados apenas em diálogos, outros em que a gente tem mais o texto narrativo em meio aos diálogos. São contos mais ágeis de você ler, mas que trazem essa potência, né, de todo o tema que está sendo exposto. Às vezes a gente tem narrado mais questões internas, a questões que abordam diferentes tipos de relacionamentos. São contos que muitas vezes a gente só vai entender de fato a mensagem deles quando chega bem no final, porque é a última frase que dá todo o sentido pro conto e meio que dá essa reviravolta pra eles. Gostei muito do trabalho do autor e fiquei curiosa pra ler outros trabalhos dele. E aí, de um tema bem parecido com o de A Redoma de Vidro, ainda em que a narrativa seja bem diferente, a gente tem o Sobre Amendoim, Solidão e o Outro Eu, do Igor Almeida, que é uma novela aí de mais ou menos 100 páginas, então é uma história mais curta, mas que é uma história bastante densa de você ler, seja pelo tema, seja pela forma de como o autor trabalha o livro. Então aqui a gente tem uma premissa bem simples, é um personagem que pouco antes da pandemia começar, tem uma piora no quadro de depressão dele, vai ao psiquiatra, é medicado, e aí quando ele passa a tomar o remédio, né, já iniciando o período de isolamento social, ele começa a ter insônia, é afetado pelo remédio, e a gente vai vendo a progressão do quadro dele pela medicação e agravada pela questão do isolamento social. E eu
de que a forma de como o autor desenvolveu o livro traz essa densidade maior pra ele é pela questão narrativa mesmo. Então a gente tem essa narrativa o tempo todo simulando um fluxo de pensamentos, um fluxo de consciência. Então a gente tem aquela narrativa em que narrativas e diálogos se mesclam, em que você não tem identificação de quem tá falando, tá tudo misturado, que a gente tem essa sensação de confusão que é o próprio estado mental do personagem ali. E mais do que isso, a gente tem também o tempo todo o embate entre voz autoral e voz ficcional. Então a gente tem um personagem sendo retratado, só que esse personagem o tempo todo se mistura com a própria figura do autor, que se coloca o tempo todo na história. Então a gente tem uma tentativa de escrita em terceira pessoa, que é o tempo todo engolida por uma narrativa em primeira pessoa que não consegue não aparecer ali. Então o livro tem essa narrativa mais experimental, que foge do convencional. Eu gostei muito de como ele usou tudo isso, né, pra poder desenvolver a questão de saúde mental, falar dos transtornos mentais, falar de questões como identidade, como pertencimento, colocar todos os conflitos que esse personagem tá vivenciando. Depois eu fiz uma leitura mais leve, que foi a escolha dos membros, né, pra gente ler em conjunto no mês de abril, que foi o Diga Sim ao Marquês, da Tessa Dare. Eu tive uma pequena confusão na hora que eu fui selecionar os livros, né, pras opções pra eles votarem, porque eu acabei vendo, quando eu fui pesquisar, que o Diga Sim ao Marquês era o primeiro livro da série Castles Ever After. E na verdade ele é o segundo livro, então eu li o segundo sem ter lido o primeiro. Porém, não tem problema isso acontecer, porque são histórias independentes, com personagens diferentes. A única conexão que a gente tem entre as histórias é que elas se passam em castelos, né, e que são deixadas pelos personagens por uma mesma pessoa. Mas fora isso, as histórias não tem nada a ver, então dá pra ler tranquilamente. E aqui a gente tem uma protagonista que ela tá há muitos anos noiva de um marquês, só que esse marquês até agora não deu sinais de que vai realmente casar com ela. Ele tá o tempo todo viajando a trabalho, então eles nem têm uma verdade, uma proximidade entre os dois. E ela está cansada disso tudo. Ela tentou no começo ser a pessoa perfeita pra se casar com o marquês, a se colocar nesse papel. Ela já virou alvo de piadas, ela já é ridicularizada pelo fato dela estar ali, ó, sempre à espreita, sendo levada em banho-maria. E todo mundo sabe que ela teve a sorte grande em se casar com o marquês, porque ela é uma mulher que foge dos padrões da época, ela não é magra como as demais ladies, só que ela tá cansada disso tudo, que ela quer investir nela, e como ela recebeu esse castelo, ela quer de fato ser dona daquela propriedade, fazer com que ela seja uma propriedade produtiva, e por isso ela vai atrás do irmão do marquês, o cunhado dela, pedir que ele assine a papelada e que ela esteja livre do compromisso. Só que esse irmão do marquês, ele carrega também muitos complexos, muitas inseguranças. Uma das coisas que ele prometeu pro irmão é que ele cuidaria de tudo na ausência dele. Então ele pede uma semana pra convencer a protagonista de que ela deve realmente se casar com o marquês. Se ela não se convencer, ele promete que vai assinar os papéis ao final daquela uma semana. E nesse meio tempo que eles vão passar juntos, é claro que a gente vai ter um romance se desenvolvendo entre os dois. Eu achei a leitura muito divertida. Foi uma das coisas que eu mais gostei no livro. O humor da Tessa Dare é uma das coisas que eu sempre gosto em livros de romance de época. A Julia Quinn e a Eloisa James, por exemplo, são autoras que têm um humor que eu gosto muito, e a Tessa Dare entrou agora pra esse clube também. Fiquei já curiosa pra ler outras obras dela. Gostei muito de como ela desenvolveu a história, de como ela colocou essa protagonista, que ela já sabe quem ela é, que ela já passou por esse processo de se descobrir, então, portanto, ela tá sempre ali muito segura em relação àquilo que ela quer e aquilo que ela quer fazer. Gostei muito de como o mocinho traz todo esse passado complicado, de como ele tem esses traumas internos dele, mas ao mesmo tempo ele não é colocado como um bad boy, como um boy lixo que a gente vê em muitos dos romances, né? Ele de fato tem essa característica da lealdade muito forte, trata muito bem a protagonista. Assim, isso é meio que fazer o mínimo, né? Mas de qualquer maneira não é sempre que a gente tem protagonistas retratados desta forma. Então foi uma leitura muito gostosa pelo romance que me envolve demais, por essa narrativa que é muito leve e muito divertida, e por como a autora conduz toda a trama. Os personagens secundários também agregam muito a história, e discutindo com os membros, né, a gente pontuou como uma das personagens é descrita de uma maneira que deixa a gente entender que ela tem a Asperger. Não fui pesquisar pra ver se isso se corrobora, assim como o protagonista também tem características de ter o transtorno de déficit de atenção. Nada disso é confirmado na história, tá? Só ficam os indícios ali, e eu gostei de ver isso presente na narrativa. O calhamaço que eu li esse mês foi Um CEO Sedutor, da Christine King, que é um daqueles romances hots bem clássicos do gênero, tanto que a gente tem CEO na capa e no título. A gente tem a história desse CEO que passou dos 30 anos, mas que ele tem um passado
passado também muito diferente do que ele é hoje, que ele precisou lutar muito pra estar onde ele tá, que ele percebeu, né, o poder que o dinheiro e o poder tem na vida e por isso ele não abre mão disso. Até que ele vai conhecer uma mulher que é muito diferente daquelas que ele tá acostumado a sair e ela vai realmente mexer com ele. Além do fato de que ela tá passando por um momento muito delicado, ela foi demitida e o que vai afetar muito a relação dos dois também são os traumas que ela carrega em relação às relações que ela tem com os outros homens. A Christine King tem uma narrativa que ela é muito leve, é muito fluida, é um livro com muitos diálogos. Então é muito fácil você se envolver com os personagens e de você devorar o livro sem nem perceber. Além disso, ele tem passagens também bem divertidas e dá esse toque de humor pra história e ele foca completamente no romance entre o casal, né? Esse é de fato o foco do livro. Eu tenho algumas ressalvas em relação ao gênero, por isso que eu não tô habituada a ler romances assim. E tive ressalvas nesse livro também, tanto com falas dos personagens, né, que não são muito aquilo que eu concordo, algumas visões de como as coisas são trabalhadas, ou mesmo esse trauma emocional que a protagonista carrega. Eu acho que é um tema muito sensível pra ter sido colocado só como bloqueio dela, né? Eu senti a necessidade, né, de desenvolver mais esse tema e ele aparecer com a importância que ele tem pra se discutir aquela questão. Depois eu li um livro que eu tava há muito tempo querendo ler e que eu fiz até votação lá no Instagram, né, entre a minha pilha de próximas leituras, né, quais vocês queriam que eu lesse agora, e foi ele o vencedor, que foi o A Troca da Beth O'Leary, mesma autora de Teto para Dois. E aqui a gente tem uma protagonista que ela tá passando por um período bem complicado, enfrentando um sentimento de perda muito grande, e ela acaba tendo um episódio no trabalho dela que faz com que ela cometa um erro colossal e seja afastada por 2 meses, obrigada a tirar férias. E aí, quando ela vai visitar a avó, que mora numa cidade do interior, próxima da mãe dela, ela propõe pra avó que elas troquem de lugar, que a avó vá morar na casa dela em Londres, fique com o celular dela e ela fica na casa da avó, vivendo a vida da avó, porque a avó também se separou faz pouco tempo, tava bem frustrada por questão, né, do casamento que ela teve, e agora que ela tá com quase 80 anos, ela sente que é o momento de viver uma grande aventura. E o livro tem também uma narrativa que é muito gostosa, com passagens que são divertidas e que se mesclam muito bem aos momentos de maior sensibilidade. Os conflitos emocionais que as personagens trazem, né, são bem delicados e a autora tem muita sensibilidade pra trabalhar tudo isso. As personagens são extremamente cativantes, eu me apaixonei pelas duas, eu amei como ela constrói principalmente a figura da avó, como ela coloca a questão das paixões nessa fase da vida. Muitas vezes a gente olha para as pessoas na terceira idade, né, e já considera como se a vida deles já tivesse acabado, ou é incapaz de pensar que elas podem ter relacionamentos, viver grandes paixões, e a personagem aparece aqui pra mostrar que não é assim, que ela ainda tá viva e tem todo o direito do mundo de continuar vivendo. A gente tem a questão do romance também presente na história, mas ele não é o foco dela, ele aparece mais em segundo plano. As questões familiares aparecem aqui no centro da narrativa e eu amei como a autora trabalhou cada uma delas. E é um livro que também me emocionou muito pela forma de como é concluída. Eu gostei, acho que menos do que eu gostei de Teto para Dois, porque por mais que eu tenha amado o livro, todos os temas e como ele é desenvolvido, eu não tive aquela leitura voraz que eu tive com o Teto para Dois. Talvez até pelo próprio momento que eu li, que eu não tava conseguindo me concentrar muito em nada do que eu tava lendo. E a minha última leitura do mês foi O Que Encontramos nas Chamas, que é a novela, que foi o primeiro trabalho solo da Maíra do All About the Book. Ela participou de uma antologia com um conto, mas esse foi o primeiro trabalho que ela publicou, não é só dela. E ele vai trazer a história da Camila, que tá retornando agora adulta pra casa dos tios, onde ela viveu um período da infância, ficou afastada de lá há muito tempo, a casa agora tá basicamente abandonada e ela volta em busca de um álbum de fotografias que a mãe dela, que tá no leito de morte, pediu pra ela buscar. E conforme ela vai entrando naquela casa e vai procurando esse álbum, ela vai sendo invadida pelas memórias do tempo que ela passou lá e de tudo que aconteceu com ela. Logo no começo a gente já tem aviso, né, de gatilhos, de que o livro vai abordar a questão da violência sexual. Então por isso a gente já sabe desde o início, né, o que o livro vai trazer como centro ali. Mas ainda assim a Maíra consegue desenvolver toda a história de maneira a estimular a curiosidade do leitor, né, então saber como as coisas vão acontecer e principalmente com muita sensibilidade. Ela coloca elementos de fantasia, faz uso de metáforas para poder abordar o tema e ela foi extremamente sensível nisso. Apesar da história trazer um tema doloroso, a forma de como ela faz isso é muito bonita. A escrita dela é muito envolvente, eu me sentia o tempo todo realmente andando ali pela casa, os cenários pareciam muito reais pra mim. Ela foi genial em como ela constrói esses flashbacks e imerge nas memórias da protagonista, porque a gente tem as frases do final
de um capítulo se conectando com a frase inicial do capítulo seguinte e fazendo essa alternância temporal de mostrar realmente como a personagem às vezes está ali e de repente é invadida pelas memórias. A gente tem muito essa sensação. É um livro que traz também muita diversidade nos personagens, que vai abordar de forma muito sutil a questão do racismo. A Maíra é descendente de povos indígenas, a protagonista também. E como ela coloca isso na história é muito bonito, falando da questão da ancestralidade, trazendo essa representatividade que é muito importante. E o livro, mesmo tendo essa carga muito forte, falando de um tema que é muito doloroso, ele tem seus momentos também de leveza, de doçura, principalmente através da amizade que a Camila vai desenvolver com a melhor amiga, e ficam ali os indícios também de uma primeira paixão, que é representada de uma forma muito doce nesse período da vida, né? De quando você tá começando a sentir as coisas nesse sentido. Então eu me apaixonei pela história, pela escrita da Maíra e por como ela trabalhou o tema. E vocês, quais foram as leituras de vocês desse mês? Contem pra mim aqui nos comentários. Também me falem se vocês já leram algum desses livros que eu li, se vocês ficaram interessados por quais deles. Também não esqueçam de deixar a curtida de vocês, isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Pra quem ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita pra fazer isso e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Sejam muito bem-vindas e me acompanhem também nas demais redes sociais, que por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.